No jantar, meus pais chamaram minha filha de 7 anos de um erro que não deveria ter nascido. Minha irmã riu e concordou. Minha filha caiu em lágrimas. Eu não gritei. Eu fiz outra coisa. 3 dias depois, a vida deles começou a desmoronar. Os jantares de família com meus pais eram sempre iguais. O vinho corria solto, as histórias já lembram quando vinham à tona, e de alguma forma tudo acabava voltando para mim como a piada da noite. Eles não chamavam assim, claro. Diziam que era nostalgia. Eu chamava de entretenimento gratuito às minhas custas. Aquela noite não foi diferente. A mesa estava cheia. Mamãe, papai, minha irmã mais velha, Erika, o marido dela, Brian, a filha deles, Grace, e eu. Minha filha, Izzy, sentava ao meu lado, balançando as pernas embaixo da cadeira, tentando parecer adulta no meio do barulho dos adultos. Derek, meu marido, não estava presente. Mais uma vez tinha escolhido o trabalho em vez do jantar de família. E eu nem podia culpá-lo. Se eu pudesse ter inventado uma emergência no escritório, eu teria feito o mesmo. Mal tínhamos terminado a salada quando as velhas histórias começaram. Lembram quando a Jenna chegou em casa chorando porque achou que tinha reprovado na prova de matemática? Mamãe riu. E no fim tirou um C. Todos riram. Erika se recostou, satisfeita, bebendo seu vinho. Papai sorriu, erguendo a taça na minha direção. E o Derek, disse ele, sempre trabalhando quando a família está reunida. Algumas coisas nunca mudam. Mais risadas. Forcei um sorriso, cutucando a comida. Era de costume, o aquecimento antes dos verdadeiros golpes baixos. Eu aguentava. Sempre aguentei minha vida inteira. Mas então a conversa mudou. Os filhos da Erika, seus anjinhos planejados e perfeitinhos, tinham acabado de ganhar um prêmio na escola, e a mesa inteira vibrava de orgulho. Grace foi descrita como brilhante, o irmão como um líder nato. Eu deixei aquilo passar. Bom para eles, de verdade. Então papai sorriu de canto, girando o vinho na taça. Nem toda criança nesta mesa foi planejada, disse ele. A voz leve, quase casual. Algumas foram acidentes, erros. Mamãe riu. Ah, sim. Nós com certeza não estávamos planejando a Jenna, não é? O calor subiu pelo meu pescoço, familiar e amargo. Eu já tinha ouvido essa história a vida inteira. Mas dessa vez, papai não parou aí. Ele se inclinou, quase conspiratório, e soltou. A Izzy nunca deveria estar aqui mesmo. Um erro que não deveria ter nascido. O ar saiu da sala. A risada continuava, mas para mim o som ficou abafado, distante. Senti Izzy se enrijecer ao meu lado, os olhos arregalados cheios de lágrimas. Por um momento, ela ficou paralisada, as bochechas corando, os lábios tremendo. Então empurrou a cadeira para trás, o arrastar alto no silêncio que só eu parecia ouvir, e disparou para fora do cômodo. Ninguém reagiu. Continuaram conversando, perdidos em suas próprias falas, sem nem olhar para a cadeira vazia. Eu me levantei em silêncio e a segui pelo corredor. Encontrei-a no quarto, encolhida sobre a cama, o rosto enterrado nos braços, os ombros sacudindo em soluços. Essa imagem nunca vai me deixar. Sentei ao lado dela, afagando seus cabelos, sussurrando palavras vazias. Aquelas que a gente diz quando as palavras de verdade queimariam demais. Na sala de jantar, eu ainda podia ouvir as risadas. Minha família. Meu sangue. Tinham chamado minha filha de erro e nem sequer notaram que ela saiu da mesa. Eu não gritei. Não voltei para exigir desculpas. Qual seria o sentido? Eles não dariam. Eles nunca tinham pedido desculpas. Mas naquele momento, algo dentro de mim mudou. Eu tinha vivido a vida inteira carregando a crueldade deles. Deixei que me chamassem de acidente. Engoli as farpas, as piadas, os lembretes arrogantes de que eu sempre era menos que a Erika. Mas a Izzy, não. Podiam mirar em mim à vontade. Eu tinha criado calos. Mas agora tinham mirado nela, e eu não ia permitir que a marcassem do jeito que me marcaram. Beijei seus cabelos úmidos e não disse nada, porque as palavras que importavam não eram para ela. Eram para mim.
Naquele momento, eu tomei uma decisão. Eles achavam que era só mais um jantar, mais uma noite de crueldade casual. Nem perceberam o estrago que fizeram. Mas eu percebi, e decidi que seria a última vez que tocariam minha filha com o veneno deles. 3 dias depois, a vida deles começou a desmoronar. As pessoas sempre me perguntam, como seus pais puderam dizer algo assim para Izzy? Como puderam sequer pensar nisso? O ponto é, isso não surgiu do nada. Aquela frase no jantar um erro que não deveria ter nascido não foi um raio caindo do céu. Foi o eco de uma tempestade que vinha se formando a minha vida inteira. Porque, segundo meus pais, eu arruinei a vida deles 2 vezes. A primeira foi no dia em que nasci. Eu cheguei 10 anos depois da Erika. 10 anos dourados e tranquilos em que meus pais achavam que a família estava completa. Erika era a filha perfeita. Inteligente, obediente, o tipo de criança que eles podiam exibir como um troféu. Então mamãe descobriu que estava grávida de mim. Tarde demais para fazer qualquer coisa, como ela adorava me lembrar depois de umas taças a mais. Ah, Gena suspirava meio rindo, nós não estávamos planejando você. Estávamos prontos, já tínhamos terminado. Se eu tivesse descoberto antes, bem, digamos que as coisas teriam sido diferentes. Sempre contavam essa história como se fosse uma piada, uma anedota sombria da família. Todos riam. Eu sorria educadamente, como se a piada fosse inofensiva. Mas vou te dizer, quando você cresce ouvindo que só nasceu porque sua mãe errou o timing, isso deixa marcas em você. Então, sim. Erro número 1, existir. A segunda vez que arruinei a vida deles, eu tinha 16 anos. O nome dele era Derek, meu primeiro namorado. Na verdade, meu único namorado. Éramos jovens, mas acreditávamos que estávamos apaixonados. Fomos cuidadosos. Usamos proteção, tudo certinho. Mas acidentes acontecem. E quando acontecem, bem, se você é minha irmã Erika, isso vira um anúncio romântico diante da família, com taças de champanhe erguidas. Se você é eu, é porta batendo, acusações de estupidez e sendo chamada de todos os nomes possíveis. Jovem demais, burra demais, sibilava meu pai. Você acabou com a sua vida. Acabou com a nossa vida, completava minha mãe, a mão na testa como uma heroína trágica de novela. Erika, claro, já era casada, com a casa perfeita e os filhos perfeitos, Grace e Jack. Planejados, polidos, exibidos como troféus. Minha gravidez não foi apenas um acidente. Foi uma vergonha. Então, erro número 2, engravidar. Izzy nasceu quando eu tinha 17 anos. Meus pais ficaram furiosos, humilhados, mas também se apressaram em a ajudar. Engraçada essa palavra, não é? Às vezes significa apoio, às vezes significa correntes. Eles cobriram algumas despesas. Me deram um teto. E, pelo resto da vida, usariam isso contra mim como uma fatura que eu jamais poderia pagar. Você nos deve, diziam. Sacrificamos tudo por você. Será que sacrificaram mesmo? Não de verdade. Porque, enquanto eles me repreendiam por ser irresponsável, Derek e eu é que estávamos fazendo turnos noturnos em empregos sem futuro. Nós é que trocávamos o sono por fraldas e mamadeira. Nós é que estávamos tentando construir algo. E a Erika, ela também recebeu bastante ajuda. Entrada para a hipoteca, cuidados com as crianças, férias. Mas no caso dela, era visto como generosidade. No meu, como dívida. Engraçado como a mesma carteira pode parecer tão diferente dependendo de para quem ela se abre. Só que tem uma coisa que meus pais nunca imaginaram, Derek e eu não desmoronamos. Aguentamos firme. Trabalhamos. Lutamos com unhas e dentes para seguir em frente. Aos 19 anos, nos casamos. Não porque precisávamos, mas porque queríamos. Porque nos amávamos. Eu comecei um pequeno negócio online, algo que pudesse fazer de casa enquanto cuidava da Izzy. Era para ser apenas uma renda extra, nada mais. Mas o negócio deslanchou. Primeiro alguns pedidos, depois clientes recorrentes, e logo uma renda suficiente para que eu não precisasse mais bater ponto no horário de ninguém. Pouco tempo depois, Derek se juntou a mim em tempo integral.
Construímos aquilo juntos e, agora, até temos alguns funcionários e um pequeno escritório. Não éramos ricos, mas estávamos confortáveis. Na verdade, estávamos indo muito melhor do que qualquer um esperava, melhor até do que muita gente com diploma. Aos 24 anos, já estávamos cobrindo bem mais do que nossa parte das despesas. Estávamos pagando a maior parte da hipoteca, cobrindo as contas de luz e água. Derek consertava o telhado, cuidava dos vazamentos, cortava grama. Eu cozinhava quase todas as noites, lavava roupa, mantinha a casa funcionando. Na prática, não éramos mais os dependentes deles. Éramos os provedores. Mas, se você perguntasse aos meus pais, eles ainda eram os heróis da história. Para eles, eu continuava sendo o acidente que não deveria ter acontecido. A mãe adolescente que os envergonhou. A filha que eles a resgataram. Sentavam-se à mesa, taça na mão, e diziam coisas como: lembram quando tivemos que intervir depois que a Jenna arruinou tudo? Onde ela estaria sem a gente? E eu engoli as palavras, porque a verdade é de que eles vinham vivendo às nossas custas havia anos, não mudaria a narrativa deles. Eles estavam presos a um passado em que eu sempre lhes devia algo. E não importava o quanto eu desse, nunca era suficiente. Por isso, o que disseram naquele jantar não me chocou. Doeu. Deus, como doeu ver o rosto da Izzy se desfazer, ouvir o arrastar da cadeira, assistir ela correr para fora da sala. Vou carregar essa cena para sempre. Mas surpresa? Não. Porque eles me chamaram de erro a vida inteira. A única diferença, dessa vez, foi que minha filha também ouviu. E essa seria a última vez. Eu ainda não sabia, mas a decisão que tomei naquela noite romperia todos os laços que mantinham nossa família unida. E quando a poeira baixasse, não seriam Izzy ou eu que estariam em ruínas. Seriam eles. Izzy correu para o quarto em prantos, e eu a segui, puxando-a para os meus braços. Seu corpinho tremia contra o meu, soluços cortando o choro. Você é desejada, sussurrei em seus cabelos. Mais do que tudo, você é a melhor coisa que já me aconteceu. Ela se agarrou a mim como se tivesse medo de que eu também desaparecesse. E foi nesse momento que eu soube. Chega. Peguei o celular e liguei para Derek. Ele atendeu no primeiro toque. Nós vamos embora, eu disse. Minha voz não tremeu. Ele não hesitou. Já estou indo para casa. Quando ele entrou pela porta, eu já tinha caixas puxadas do armário e malas pela metade. Ele olhou para mim, para os olhos vermelhos da Izzy espiando atrás de mim, e apenas assentiu. Vamos. Não fizemos discursos. Não demos a mamãe e papai a satisfação de uma cena dramática. Só arrumamos nossas coisas. Izzy ajudou, séria como uma soldadinha, dobrando seus bichinhos de pelúcia dentro de uma caixa. Não perguntou por quê. Não precisava. Crianças sabem. Na noite seguinte, os quartos que chamávamos de nossos já estavam vazios. Carregamos o carro, dirigimos até a casa dos pais do Derek e dormimos em um colchão de ar no quarto de hóspedes. Não era glamouroso, mas era seguro. E pela primeira vez em anos, acordei sem o peso das vozes dos meus pais me esmagando antes mesmo de tomar café. Naquela manhã, Derek e eu estávamos sentados à mesa da cozinha dos pais dele, com os laptops abertos. Entre nós, uma pilha de extratos bancários é aquele tipo de silêncio que só existe quando você sabe que uma tempestade está chegando. Pronta? Derek perguntou. Assenti e abri o aplicativo do banco. Um por um, comecei a desligar os cabos de sobrevivência dos quais meus pais vinham se apoiando. $1.200 por mês para a hipoteca. $350 em contas de luz e água. $200 aqui, às vezes mais, escorregando para compras de supermercado e extras. Clique, clique, clique. Derek rolava a tela do celular, riscando da lista todas as tarefas que assumimos sem nunca questionar. Consertar o telhado, cortar a grama, desentupir os ralos, cozinhar 3 noites por semana. Isso dá quanto? Quase uns $20.000 por ano, murmurou ele. Mais perto de 25, respondi, encarando a tela. Meu dedo pairou sobre a última transferência, e então apertei em cancelar. Estava feito. Me recostei na cadeira, o coração firme.
Pela primeira vez na vida, eu não era devedora deles. Eu estava livre. Eles ainda não sabem, disse, fechando o laptop. Mas a torneira acabou de fechar. E a seca está chegando. Derek estendeu a mão, apertou a minha e sorriu de forma sombria. Deixa que descubram do jeito mais difícil. Por um tempo, só houve silêncio. Silêncio demais. Eu esperava que meu celular explodisse de fúria no momento em que percebessem os quartos vazios. Mas não. As horas viraram um dia, depois 2. Nada. Eu me pegava checando o telefone a cada notificação, esperando onde vocês estão. O que aconteceu? Mas não, nada disso. Foi me atingindo devagar, como uma piada de mau gosto, eles nem tinham notado que nós havíamos ido embora. Quando a primeira ligação finalmente veio, não era o que eu esperava. Não era pânico, nem raiva. Era puro direito adquirido, como sempre. Jenna, disse minha mãe, despreocupada. Você pode cozinhar para nós neste fim de semana? A Erika e as crianças vão vir. Quase ri. Nós não moramos mais aí, eu disse. Nos mudamos. Silêncio, depois uma respiração curta e irritada. Como assim se mudaram? Nem nos avisaram. Achei que não precisava, respondi. Os quartos vazios meio que dizem tudo. Ela desligou. Mais tarde, pelo boca a boca, ouvi a reação deles. Não foi tristeza, nem vergonha. Foi arrogância. Finalmente papai disse para Erika, ela está se virando sozinha. Demorou bastante, acrescentou mamãe. Pelo menos agora não é mais uma perdedora morando debaixo do nosso teto. Ri quando ouvi isso. Um riso seco, amargo. Porque se aquilo não fosse o exemplo perfeito da ilusão deles, eu não sei o que seria. Eles realmente achavam que estavam me sustentando, quando, na verdade, Derek e eu é que estávamos sustentando eles. Alguns dias depois, começaram as ligações de verdade. Cadê o dinheiro das contas de luz? Exigiu papai, a voz tensa. Nós não moramos mais aí, eu disse. Não vamos pagar mais. Ele soltou uma risada curta. Não seja ridícula. É claro que vocês vão continuar pagando. Vocês nos devem. Não devemos, respondi. A linha caiu. A ligação seguinte foi pior. Vocês estão nos abandonando? Disparou mamãe. Depois de tudo que fizemos por vocês, nós carregamos vocês. Não, eu disse baixinho. Nós carregamos vocês. Desliguei antes que ela pudesse responder. Minhas mãos não tremeram. Desta vez, não. As ligações continuaram. Primeiro papai, depois mamãe, depois Erika em nome deles. Vez após vez, meu celular acendia, e todas as vezes eu deixava tocar até o silêncio voltar. Eu não estava mais jogando o jogo deles. Foi estranho no começo, ignorá-los. Por anos, eu tinha sido condicionada a atender cada mensagem, cada suspiro, cada precisamos de você. Mas agora eu só observava a tela piscar e depois apagar, como se estivesse assistindo à vida de outra pessoa. Fantasmando meus próprios pais. Quem diria? Enquanto isso, Derek e eu assinamos o contrato do aluguel. Cozinha iluminada, 2 quartos, um quintalzinho nos fundos onde Izzy podia desenhar arco-íris de giz no chão. Não era um palácio, mas era nosso. E, diferente da casa dos meus pais, não vinha com uma conta disfarçada de obrigação familiar. A aprovação foi rápida. Nossa renda estava sólida. Nossas referências, limpas. O senhorio sorriu ao nos entregar as chaves. Vocês parecem estáveis. Estáveis. Aquilo era inédito. Fiquei em pé na sala vazia, paredes nuas, a luz entrando pelas janelas, e pensei, é isso que a liberdade parece. Izzy corria em círculos pelo chão de madeira, rindo, a voz ecoando. E, pela primeira vez, o único peso sobre mim era o alívio. É claro que meus pais não sabiam onde morávamos. Ainda não. Mas sabiam onde trabalhávamos. Era uma terça-feira quando apareceram no escritório a pequena loja que Derek e eu havíamos transformado no coração do nosso negócio online. Eu os vi pelo vidro antes de entrarem.
Duas nuvens de tempestade cruzando o estacionamento. Lá vamos nós, murmurei para mim mesma. A porta se escancarou. Gena. A voz da minha mãe estalou como um chicote. O que você pensa que está fazendo? Não me levantei. Apenas cruzei os braços sobre a mesa e esperei. O rosto do meu pai estava vermelho. Você nos abandonou depois de tudo que demos a você, depois de tudo que fizemos por você. E é assim que nos retribui? Inclinei a cabeça, calma. Retribuir vocês? Não. Vamos deixar claro, eu carreguei vocês por anos. Mamãe arfou, como se eu tivesse lhe dado um tapa. Como ousa? Nós lhe demos um teto, comida, ajudamos com aquela criança. Aquela criança, interrompi, com a voz afiada como vidro, é a razão de estarmos tendo essa conversa. Vocês lembram o que disseram para ela no jantar? Lembram? Eles trocaram um olhar e depois deram de ombros, quase entediados. Ela não era desejada, disse papai, seco. Você também não. Era assim que era. Aquilo me atingiu como uma onda gelada. Não porque fosse novidade, mas pela facilidade com que disseram, como se não fosse mais ofensivo do que comentar sobre o tempo. Então me levantei, devagar, de forma deliberada. Eu deixei vocês me tratarem assim. Eu deixei vocês rirem de mim, me diminuírem, me usarem. Mas não vou deixar fazerem isso com a Izzy. Acaba aqui. Sem contato, sem dinheiro. Nunca mais. Você não pode estar falando sério, gaguejou mamãe. Estou. O silêncio se estendeu. Finalmente, papai zombou. Você vai se arrepender disso. Não respondi. Vocês vão. Eles saíram furiosos, batendo a porta de vidro com tanta força que a moldura tremeu. Sentei-me de novo, mãos firmes, coração acelerado. Não de medo, mas de poder. Aquilo deveria ter sido o fim. Mas pessoas como meus pais não desaparecem em silêncio. Eles partiram para a ofensiva. Em poucos dias, a campanha de difamação começou. Segundo eles, Derek e eu tínhamos roubado deles quando saímos de casa. Havíamos levado o dinheiro, drenado os recursos e os abandonado na velhice. Se pintavam como santos, e a nós como parasitas. E Erika, ela fez sua parte também assentindo, confirmando a versão, espalhando para quem quisesse ouvir. Logo, as ligações voltaram. Não dos meus pais dessa vez, mas de parentes. Como você pode tratar seus pais assim? Repreendeu uma prima. Eles te deram tudo, e agora você simplesmente foi embora. Fui embora. Repeti, seca. Engraçada escolha de palavras. Eu não fui embora. Eu paguei. E então mostrei os comprovantes. Transferências bancárias, $1.200 todo mês para a hipoteca, 350 para as contas, centenas a mais para mantimentos, reparos, extras. Anos disso. O silêncio do outro lado da linha foi delicioso. Ah! Ela murmurou finalmente. A repeti, e desliguei. Os comprovantes se espalharam mais rápido do que as mentiras. Eu nem precisei insistir. O boca a boca fez o trabalho por mim. Um parente mostrou para outro, que contou para um vizinho, que comentou com um amigo na igreja. E, de repente, a maré virou. Os mesmos que antes levantavam o dedo contra mim agora balançavam a cabeça para os meus pais. Mentirosos. Manipuladores. Pela primeira vez na vida, as palavras deles não tinham peso. A minha verdade tinha. Enquanto isso, na casa deles, o desmoronamento já tinha começado. Sem Derek, os vazamentos não eram consertados. O gramado crescia selvagem. O telhado cedia sob o próprio abandono. Sem mim, a cozinha ficava fria. Eles recorriam à comida pronta, do tipo gordurosa que esvazia a carteira e entope as artérias ao mesmo tempo. E sem o nosso dinheiro, a hipoteca começou a atrasar. As contas se acumulavam. Os avisos das concessionárias se multiplicavam. A arrogância virou silêncio. O silêncio virou pânico. Eu não vi nada disso com meus próprios olhos. Mas também não precisava.
As novidades chegavam pelo mesmo boca a boca que eles tinham usado para me difamar. Vizinhos comentavam. Parentes cochichavam. Eles estão com dificuldades. Não conseguem acompanhar. Não sabem o que fazer sem a Jenna e o Derek. Sorri quando ouvi. Não de alegria, mas de justiça. Durante anos, eles disseram que eu tinha arruinado a vida deles. Mas a verdade? Eu era quem estava mantendo a vida deles de pé. Um ano depois, eu nunca mais atendi nenhuma ligação deles. Com o tempo, pararam de tentar. Mamãe, papai, Erika, todos viraram estranhos. E, sinceramente, isso foi uma bênção. A vida sem eles era tranquila, silenciosa. Izzy floresceu. As sombras embaixo dos olhos dela sumiram. Ela ria mais, dormia melhor e começou a correr para dentro da escola, em vez de se agarrar a mim na porta. Uma noite, enquanto ela estava esticada no chão desenhando com giz de cera, levantou a cabeça e disse: Mãe, essa casa parece feliz. Fiquei sem palavras, porque ela tinha razão. E era o tipo de coisa que uma criança de 7 anos nem deveria precisar notar. Enquanto isso, Derek e eu crescíamos nosso negócio, nos acomodávamos no aluguel e construíamos um lar que era nosso. Nada grandioso, mas cheio do tipo de amor que dinheiro nenhum compra. E meus pais? A queda deles veio como a maioria dos desastres vem, devagar no começo, depois de uma vez só. Derek sempre foi quem remendava o telhado, limpava as calhas, cuidava para a água não infiltrar na fundação. Quando fomos embora, ninguém fez isso. Os vazamentos se espalharam. O mofo tomou conta. E quando finalmente chamaram um inspetor, o estrago já não tinha mais conserto. O orçamento, mais de $100.000, mais do que a casa valia. Eles não podiam consertar. Não podiam vender. Então, perderam. E aqui está a parte irônica: perder a casa não apagou a dívida. A hipoteca continuava. Mês após mês, eles eram obrigados a pagar por algo que já não existia. Para acompanhar, drenaram o que restava das economias, até mesmo a aposentadoria. Quando o banco terminou com eles, não sobrou nada. Sem reserva, sem rede de segurança. Agora vivem em um apertado apartamento do outro lado da cidade, carregando cochichos por onde passam. As mesmas pessoas que eles tentaram envenenar contra mim agora balançam a cabeça para eles. Até a Erika se afastou, envergonhada de ser vista tão perto. Por anos, eles disseram que eu arruinei suas vidas. Mas a verdade? Eu salvei a minha. E a da Izzy. Eles perderam tudo. Nós ganhamos tudo que realmente importa. Então, o que você acha? Fui longe demais, ou não fui longe o bastante? Me conta nos comentários. E não esquece de se inscrever para mais.